Estamos de volta com o Cotidiano para aquele nosso papo, é claro, muito especial em homenagem ao mês da mulher. E, ó, gente, hoje é para falar de inspiração. Você, mulher que está acompanhando aqui, a gente vai falar sobre liderança feminina e é por isso que ela já está aqui, Aldina D'Amico. Seja muito bem-vinda. Aldina, você é presidente do PL Mulher, né? É Sim. Também diretora do Ciesp Noroeste Paulista. Isso. O que mais? Tem tanta coisa, né? CEO da Star Metal. CEO da Star Metal. Empresa que você está, a gente estava conversando aqui agora há pouco, há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Estamos lá tocando a empresa. É um segmento extremamente masculino, né? Então, tem muitos desafios, mas estamos lá com o poder de Deus, seguindo em frente, e a empresa está num momento bom, graças a Deus. Graças a Deus. Então, trabalhando sempre. Que maravilha. Olha, a gente quer conhecer um pouquinho mais de você, saber como que foi a sua trajetória na área industrial, hoje ampliando mais, né, porque a gente falando de inspiração, falar da sua construção mesmo, você comentando agora, que eu acho que é um assunto bem interessante, uma área totalmente masculina, né, a gente pode falar que sempre foi maioria sempre foram homens, e você atuando na liderança, como que isso foi desafiador para você? Mas vamos falar primeiro, antes de chegar nesse ponto que a gente vai chegar lá, falar de como que você entrou na área natural de Lençóis Paulista, né, e já começou a atuar na indústria. Aí eu me casei com o Sérgio, né, que sempre foi daqui de São José do Rio Preto, e logo que eu casei com ele, daí acho que uns 15 dias, depois que voltamos da lua de mel, eu já comecei a trabalhar na empresa. Mas como que foi? Foi um interesse seu? Uma conversa de você falou, não, vou te colocar lá. Ele tinha, né, já na época, a atividade política dele, que tomava um bom tempo e que ele gostava muito e se dedicava. Então, foi ele que me convidou para estar lá, né, ajudando. Então, entrei com as sandálias da humildade, aprendendo, né, porque eu não sabia nem o que era chapa de aço carbono, né, que eu nunca tinha atuado nessa área. A minha experiência industrial, que eu trabalhei na minha cidade, quando era solteira, foi numa usina de açúcar e álcool, que é um outro segmento, né, voltado mais para o agronegócio. E então eu comecei a entender dos produtos, de como tudo funcionava quando cheguei aqui. E uma das coisas que eu mais assim me dediquei e aprendi muito foi o chão de fábrica mesmo. Fui conhecer, já logo fiz um 5S no chão de fábrica e fomos melhorando, e é um processo desafiador, mas muito bom, né? Nós somos a parte elétrica da construção civil. Então, nós somos o acender das luzes nas obras, Tá na mão de vocês. Seja ela industrial, comercial ou residencial. Nós vendemos tanto os painéis vazios, como também montado quando a pessoa manda seu projeto elétrico, a gente desenvolve, faz, monta, chega na obra, é só ligar. É interessante você falar, né, antes você trabalhou, a experiência que você tinha era com agronegócio, né, indústria voltada ao agronegócio. Voltada ao agronegócio. É interessante você falar isso, porque hoje, como diretora do Ciesp, né, ver como é ampla a indústria, né, com segmentos diferentes, e mesmo você tendo atuado antes, né, não tinha noção assim de como que era na Star Metal. Sim, porque a empresa que eu trabalhava era uma grande empresa na época, entre a área agrícola, industrial e administrativa, tinham 7.000 funcionários na época. Mas uma coisa é você trabalhar e cuidar de um setor, né?
Agora, na indústria, na Star, eu cheguei e tive que dominar tudo, né? Aos poucos, é o chão de fábrica, é o comercial, é o RH, é o financeiro, é o faturamento, tudo e mais tudo que envolve manutenção, você tem que ver tudo, né? Então, você aprende a ter um outro olhar mais amplo e estratégico, né? Porque para você conduzir bem uma empresa, você tem que partir, tem que ter esse olhar estratégico e saber o que ataca primeiro, como conduz. É uma luta. Sempre olhando lá na frente, né? Sim, pensando no futuro. Mas muito gostoso. Eu gosto muito da minha atividade. A gente percebe você amo a indústria, amo a indústria. Mas e esse desafio, como que foi para você lidar com esse mercado, né? Que na maioria são homens. Os homens lidaram bem com você, na sua participação, na sua liderança? Sim, realmente a maioria dos colaboradores da empresa também são homens, né? Mas eu não tenho dificuldade, não. Eu acho que o importante da liderança, seja onde for, é você tratar com transparência, com honestidade, olho no olho, o que cada um combina se cumpre e vai, aquilo que tem que acertar, vamos acertar junto, o louvor é de todos e o erro também, então vamos dividir as coisas boas e as ruins na mesma proporção, né? Porque falhas sempre tem, mas a gente vai ajustando isso no dia a dia. Maravilha. E é isso que te fez chegar à diretoria do CIESP Noroeste Paulista? Sim, né? Logo que eu cheguei aqui, eu perguntei, né, para o meu falecido marido, falei assim, não tem, eu até usei o termo sindicato, né, eu falei assim, não tem nenhum sindicato que apoia o setor industrial, né, e aí ele falou, não, tem o CIESP e tal. Então, na época, era o seu José Constantini, o presidente, né, o diretor titular do CIESP. E daí eu fui, conheci ele, conversei, aí logo fizemos a associação, né, da nossa empresa na entidade e já faz 30 anos também que somos associados. Desde que você entrou na empresa, então, você já procurou, né? Sim, porque eu sempre achei importante, eu valorizo muito a questão associativa, porque todos os segmentos precisam se fortalecer. Por exemplo, por que eu dou sempre o exemplo do agro? Por que o agro ficou tão forte no nosso país? Porque eles se mobilizaram, inclusive, lá em Brasília, com leis, com relacionamentos, e isso foi o que fez o agro avançar até muito mais rápido do que a indústria tem avançado, né? A indústria, nesses últimos anos, tem sofrido muito com a questão econômica do país, os juros altos, os investimentos na indústria também são altos quando se tem que fazer. Atinge mais rápido a indústria. Sim, atinge mais rápido. E é assim, a indústria é muito dinâmica. Por exemplo, quando acontece alguma coisa no chão de fábrica, na parte da manhã, você fica com a sensação assim que parece que você perdeu o meio-dia, sabe? Aí você tem que acelerar para entrar novamente, para voltar na normalidade e dar continuidade ao trabalho. Então, a indústria é muito dinâmica mesmo. E assim que você entrou na diretoria, Aldina, bom, você já estava associada já há 30 anos. Sim. Mas qual que foi assim, a mudança do seu trabalho dentro da associação? Então, eu sou uma pessoa que eu acho que a gente tem que seguir passo a passo.
né? Então eu fui construindo, então eu não cheguei assim do nada para ser diretora, né? Esses anos todos dentro da casa eu sempre procurei participar, me relacionar com as pessoas, conhecer, aprender. Eu fiquei 18 anos como conselheira, depois eu fiquei 11 anos como vice-presidente, vice-diretora, e agora estou no meu terceiro ano, indo para o quarto ano de diretora titular. Então, eu construí a minha caminhada dentro da casa. E eu acho que é assim que o sabor é melhor, é mais gostoso. Isso. Até porque, acredito, não fazia muito sentido, né? Não faria muito sentido para o próprio CIESP ter alguém que simplesmente apareceu do nada, né? Sim, tanto que eu sou a primeira mulher a ser, você vê, a nossa entidade aqui tem 57 anos, né? Começou com o senhor Valdemar de Oliveira Verde, né? O pai, né? Já falecido, e que ele foi o pioneiro, né? E passaram-se vários outros diretores. E então a chegada minha como mulher também à frente de um setor produtivo que também é predominantemente masculino, né? Foi assim com naturalidade, nada forçado, né? Então foi muito bom, legal essa conquista. Com toda essa transparência que você está falando aqui pra gente, né? Verdade. Infelizmente a gente já vai encerrar a nossa entrevista, mas é claro que eu quero pedir para você deixar um recado para as mulheres que estão sendo homenageadas esse mês, não só esse mês, né? A mulher tem que ser homenageada sempre, e fica aqui, né, a inspiração para todas as mulheres, todo o seu trabalho. Quer deixar algum recado? Você me pegou de surpresa. Bem, mulheres da nossa cidade, da nossa região, o que eu tenho a dizer para vocês que é muito importante a participação feminina em todos os segmentos da sociedade, porque Deus nos fez diferente do homem. Nós somos o complemento, mas o nosso olhar diante de tudo que está aí é um olhar diferente. E nós precisamos, juntamente com o homem, melhorar a nossa realidade a partir da nossa casa, do nosso trabalho, da sociedade, enfim, onde a gente colocar a planta dos nossos pés, que nós possamos fazer a diferença sempre. Esse é o grande desafio. Isso aí, incrível. Parabéns, viu? Obrigada. E muito obrigado pela sua presença aqui no Cotidiano, por estar passando toda essa experiência e essa conversa gostosa aqui com a gente. Tá muito bom? Obrigada pelo convite. O Cotidiano faz mais uma pausinha, mas a gente espera aqui de volta com a entrevista especial em homenagem ao Mês da Mulher com a nutricionista Stephanie Susan. Daqui a pouquinho, fica por aí. Bemar serve festa, tudo para a sua festa. Quer praticidade para o seu evento, formatura, aniversário, casamento. A cerveja gelada é Bemar, entrega na sua casa é Bemar. Locação de mesas e cadeiras para a sua festa, tudo que você pensar. Bemar serve festa. Delivery todos os dias. Zap 992316783. Bemar serve festa. E aí, preparado? Pronto para ficar sabendo das melhores oportunidades que tem aí, ó, pertinho de você? Bom, você sabe que eu não me aguento. Já tô aqui no jeito para te trazer as melhores promoções, ofertas, lançamentos imperdíveis, enfim, as melhores oportunidades de negócio para você, para sua família, para sua empresa, trazendo informações de produtos e serviços diretamente do local para você. Combinado? Então eu te aguardo durante a programação da sua BR8 TV, no portal BR8 News e nas nossas mídias sociais. BR8 Shopping, transformando audiência qualificada em vendas.
Olá, estamos de volta com o Cotidiano e, como prometido, agora para nossa entrevista especial em homenagem ao Mês da Mulher. Você sabe que dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, por isso que separamos alguns dias desse mês para fazer entrevistas, para trazer dicas, experiências, histórias, tudo para o público feminino, mas você, homem, está convidado também a participar. É por isso que eu já estou aqui com a Stephanie Souza, nutricionista, está acompanhando a gente. Tudo bem com você? Tudo jóia. Muito prazer de ter você aqui com a gente, viu? Prazer é meu. Gente, a Stephanie, ela é nutricionista, especialista em acompanhamento esportivo, tá certo? Tá certo. Acompanhamento esportivo, gastronomia, e como você pode ver também, beleza. Olha que mulher linda aqui do meu lado. Ah, Luan. Não, gente, a Stephanie eu conheço ela faz muitos anos. Tá, eu sou, assim, suspeito em falar porque eu admiro muito você como pessoa, Obrigada. como profissional. E você sabe que eu sempre tenho a oportunidade de te elogiar e de deixar um pouquinho sem De me graça. Eu deixar faço sem isso. graça, totalmente. Ele adora. Ah, mas é isso aí, gente. Vamos falar hoje um pouquinho sobre saúde, autocuidado, autoestima, não é verdade, Stephanie? Conta um pouquinho então, já pra gente, nesse começo, por que você escolheu a nutrição? Para mim foi muito importante ter escolhido a nutrição, porque eu venho de uma família que sempre cozinhou, de mulheres muito fortes, que sempre usaram a cozinha como forma de amor mesmo. E aí sempre tem aquela pressão da sociedade, né, que a gente precisa estar sempre dentro do peso, né, sempre magrinha. Então eu tinha um pouco esse problema de como que eu vou aproveitar tudo isso que a minha família me ensinou e tá dentro desses padrões, né? Que a gente tem um pouco dessa pressão, a mulher principalmente tem. Então eu fui estudar nutrição exatamente para conseguir conciliar as duas coisas. É muito interessante você falar isso, porque já era a minha próxima pergunta. A gente sabe que quando a gente escolhe, às vezes, alguma profissão, não é hipocrisia nenhuma a gente falar que a gente está escolhendo pra gente. Sim. Né? Que a gente tem que estar animado naquilo que a gente vai fazer. Mas a sua profissão é algo que as pessoas dependem muito de você. Né? Você está servindo, né, as pessoas. Como que você sente isso? Foi algo que você já estava premeditado depois que você começou a atender? Você foi percebendo que, nossa, essa pessoa precisa muito de mim e eu preciso dar o meu melhor aqui para atender as expectativas dela? Como é que você lida com isso? Eu acho que sempre foi um perfil meu, assim, de querer ajudar ao máximo, de fazer o máximo. E eu costumo dizer que hoje eu sempre tenho a sensação de que eu ainda não sou boa o suficiente, porque isso me dá vontade de estudar mais, de sempre fazer mais para os meus pacientes, né? Que hoje 80% do meu público é feminino. Então, essa vontade de estudar e estar sempre me atualizando é exatamente para isso, para fazer sempre o meu melhor para elas. Você tocou num ponto aí muito importante, né? Falar do público feminino que você atende. 80%, Esther? Hoje é. Meu Deus. Mesmo na área esportiva. Mesmo na área Mesmo esportiva na área também. esportiva, Eu quero até depois que você explane um pouquinho pra gente aí sobre a área esportiva, clínica. Meu Deus, a Stephanie faz o quê? De tudo um pouco. Tudo um pouquinho. A gente estava conversando aqui antes, gente, e a Stephanie não tem um dia de descanso, viu? Todo dia. Bastante. É muito trabalho, né? Então tem que ter alguém para fazer. Tem, exatamente, exatamente. Mas nesse ponto que você tocou sobre o público feminino, a gente sabe que a indústria da beleza sempre foi muito voltado às mulheres. Hoje mudou um pouquinho, né? E a gente não fala nem a questão de gênero, viu, gente? É a questão de roupa, vestimenta, sapato, Sempre. cremes, né? Então a gente tem esse equilíbrio, mas ainda é muito voltado ao público feminino. Você sente que suas pacientes, elas vêm muito influenciadas ou muito a questão de saúde também para procurar? Olha, são poucas as que vêm por saúde. É. A maioria é influenciada. Inclusive, já aconteceu alguns casos na clínica de, olha, esse corpo aqui, né? Eu acho ele muito bonito, eu queria chegar nele, né? Como referência, assim. E eu acho legal a gente admirar alguém, né? E querer atingir o máximo daquela pessoa atingiu. Mas sempre tendo o pezinho no chão. Então, quando chega isso na clínica, eu procuro sempre conversar com a pessoa, porque cada um é cada um, a influenciadora tem uma rotina, ela vive para aquilo, né? E a gente que é ser humano normal, a gente precisa trabalhar, cuidar do filho, enfim, tem um monte de outras responsabilidades, né? Mas e essas influências, você acha que são boas, são ruins, atrapalham? Olha, são bem poucas que ajudam, né, na profissão. Hoje é muito difícil a questão da internet, porque tem muita informação, né, e essas informações nem sempre são verídicas. Isso acaba atrapalhando o nosso protocolo ali de atendimento do nutricionista. Eu imagino que na área da saúde no geral, mas na nutrição é um pouco mais difícil.
porque as pessoas já chegam na clínica com uma ideia do que elas vão fazer ali, né? E cada um é cada um. A gente precisa fazer um atendimento individualizado para entender quais são as necessidades e tal. E aí ela vem já com essa ideia formada. É difícil porque eu tenho que desfazer essa ideia para depois a gente começar o tratamento dela. Então isso acaba atrasando um pouco o processo. Nossa, então, algo que você falou aí também, que a gente pensa bastante, né? Me corrige se eu estiver errado, tá? Especialista aqui é você. Pode deixar. Mas quando a gente fala de nutrição, não é só o alimento, né? Não é só a parte alimentar, é questão de sono, hormônios, né? E o nosso corpo é uma máquina, né? Que tá... Aliás, a de sono a gente estava falando agora há pouco também, né? Exatamente, Que é muito algo importante. muito Durmam, importante. viu, gente? É muito importante. E o que você pode trazer, assim, de algum exemplo que às vezes a pessoa chegou falando, achando que estava comendo mal, mas às vezes é o sono que estava atrapalhando, principalmente no público feminino, né? Que é o foco nosso hoje, porque a gente sabe que a mulher, ela cuida mais da saúde. Né? Sim. Lu, eu acho que na grande maior parte das vezes, cansaço. Que a pessoa fala, eu tô muito cansada, eu acho que tá faltando vitamina, eu acho que, né, eu preciso fazer exame para ver, preciso suplementar alguma coisa. Precisa descansar. É só isso. E nessa rotina, principalmente da mulher, né, filho e marido e casa e trabalho, é difícil realmente e não tem solução. A gente tem alguns protocolos que ajudam nessa questão, mas acaba mascarando, né? Então você precisa descansar, não tem o que fazer. Tá com sono, precisa dormir, não tem outro jeito. Não, eu até falei isso por experiência própria mesmo. Eu achava que, não, tô me alimentando mal, tá não faltando alguma tô coisa, dormindo né? direito e tal. E é uma questão até que você pode falar, que eu fazia muito, que hoje, já parei, viu, gente? Já parei. Comia muito tarde. Perto de dormir. Não, isso atrapalha o sono, sem dúvida. Quando a gente monta o plano alimentar, o ideal é que a gente siga o ciclo circadiano, que é basicamente o período que a gente acorda e depois quando vai dormir. Então, o maior volume de comida, né, ele tende a ser sempre durante o dia. Quando vai chegando à noite, não é que você precisa comer um pouquinho, né, mas é que o ideal é que o volume de comida seja um pouco menor, exatamente para não atrapalhar no sono. Mas me deram dicas assim, Esther, de tenta ficar só no líquido à noite. Não tenta come carboidrato. Eu não consigo, arroz e feijão. Não, o que pelo você fala amor para essa de pessoa que não Deus. fica sem o arroz e Come feijão à arroz noite? e feijão, gente. Come arroz e feijão. O ideal é sempre comer até 2 horas antes do período que você vai dormir, tá? Então não é que você precisa comer pouquinho, né? Tem que comer, mas come menos. Esther, trazer aqui agora, porque a gente abriu uma caixinha de perguntas ontem, então você que estava lá no Instagram, respondeu a caixinha de perguntas, a gente selecionou aqui. Então não tem pergunta só minha não, tá falando, é só você vai perguntar? Não, vamos abrir tem aqui. mais perguntas também. Isso, temos a pergunta aqui, ó, da Vitória Andrade. Ela foi esperta, ela foi selecionada, ela já aproveitou, ela fez 2 perguntas em uma só. Isso aí. Tá? A Vitória quer saber sobre dicas para eliminar a gordura visceral e como diminuir o inchaço através da regularização na alimentação. Nossa, foi bem específica. Foi bem específica. Ela, né? Vitória, parabéns pela pergunta. Vitória, a gordura visceral, na verdade, ela é a primeira gordura a ir embora quando a gente entra num processo de emagrecimento. Então, se você começar a se alimentar de forma mais saudável, ela é a primeira a ir embora. O inchaço, ele é multifatorial, pode ser várias coisas, vários motivos, né, que pode estar te deixando inchada. Mas é sempre bom regular a água. Às vezes a gente não bebe a quantidade suficiente de água, achando que beber água vai deixar a gente inchada, e é totalmente ao contrário. Quanto mais a quantidade ideal de água você bebe, menos inchado você vai ficar. Olha, isso aí. Viu, Vitória? Aprendeu? Ô, Esther, uma outra pergunta aqui também que a gente separou para você. Você estava até comentando sobre isso, sobre costumes, né? Pessoal, a gente acostuma às vezes com uma rotina e é difícil de sair. E quando a gente já tem um costume de infância, uma alimentação, às vezes não teve aquela educação alimentar certa, não por erro dos pais, né? Mas por costume dos pais também, né? Que vem trazendo. Como que você consegue mudar isso no seu atendimento? Esse é o hábito mais difícil da gente abrir mão, porque você passou a vida inteira, né? Cresceu acostumado a fazer aquilo. Então, o ideal é que dicas, né, que eu sempre dou para os pacientes você tentar meio que fazer o seu ambiente. Então, se deslocar daquele ambiente onde você está inserido é muito importante, que o ambiente influencia sim, apesar, né, de parecer que não, mas o ambiente influencia. Então, a gente tentar montar ali o seu ambiente
com as pessoas que te influenciam a mudar de hábito. Então, Aquele amigo os chama pra amigos. beber, chama pra comer coxinha. Infelizmente, esse é o amigo que você vai ter que. Pode continuar tendo amizade com ele, mas aí a gente tem com menos frequência, sai menos, né? E procurar se rodear de pessoas que tenham a rotina que você quer ter. Isso facilita muito, porque ao invés de chamar para comer uma coxinha, ele fala, vamos treinar hoje, vamos dar uma volta na represa, isso facilita É a bastante. questão da influência, né, que a gente estava falando, não só Exatamente. nas redes sociais, né, as pessoas Mas na vida falam, real. mas na vida real também. Os nossos E é amigos, importante colegas. também, isso que o Lua falou, das redes sociais, fazer um limpa, né? Então, eu quero me libertar desse hábito que eu tenho da infância, de comer esse tipo de coisa. Para de seguir Instagram que tem receita de coxinha, porque isso eu vou sair aqui acaba agora. influenciando a gente, infelizmente. Então, siga pessoas que te influenciem a chegar na rotina onde você quer. Meu Deus. Filtrar olha, bastante. Isso tocou em mim, viu? É para as mulheres aqui Foi hoje, mas direto, tocou em mim. Foi foi bem direto. direto. Eu já vou ter que fazer um limpo aqui também. Falando em redes sociais, Stephanie, passa pra gente então, para saber mais dicas, para conversar com você, quais as suas redes sociais, seu contato, que clínica você atende. Eu atendo na Avenida Sebastião Tavares, ali perto dos Damas, o número 1081, e o meu Instagram é @StéSouza. Se eu fiz essa pergunta é porque, infelizmente, a gente está encerrando, né? Foi um prazer, Lu. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito Obrigado feliz. você por ter vindo e adiantando já, parabéns pelo Dia das Mulheres. Obrigada, Parabéns pra a todas você nós. que está em casa. E você, homem, já elogiou aí a sua esposa, sua filha, sua avó hoje? Não é só para dia 8 de março, não é só no mês de março, não, é todo dia elas merecem ser elogiadas, viu? Muito obrigado pela sua audiência, Cotidiano terminando por aqui. Abraço!